pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Livro. Eu sou a Sarah Roman e hoje eu tô com a... Eu tô falando teu nome certo, Maikele? Maikele, Ah, isso. ok. Hoje eu estou com a escritora Maikele, então hoje vai ser um papo de duas gaúchas, né, Maikele? Opa, ela... Ah, voltou. Deixa eu colocar. Voltou. Eu vou colocar a tela. Então hoje é um papo de duas gaúchas, né? Somos duas gaúchas do Rio Grande do Sul. E é um prazer te ter aqui no nosso clube. E a minha primeira pergunta para ti, Maikele, já vamos começando. Quem é a Maikele? Nossa. Bom, quer saber em que sentido, assim, eu como pessoa, como profissional, como autora, ou no geral? No geral. O que é a Maikele? Se alguém Tá. tivesse que dizer, descrever quem é a Maikele? Uhum. Então, eu acho que eu poderia dizer que eu sou uma pessoa que sempre foi muito sonhadora, assim, desde criança, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos sonhos, muitos desejos de realizar coisas que não estavam assim próximas de mim, né? Então eu vejo nesse sentido assim que eu sempre tinha muitos objetivos, muitas coisas que eu queria realizar, mesmo vivendo numa situação em que aquilo talvez não fosse tão fácil ou tão permitido, tão possível, não é? E, bom, como Uhum. profissional, sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, né? Eu sou professora do ensino fundamental dos anos finais. E é uma das coisas que mais me realiza, assim, como pessoa, né, e como profissional, é conseguir dar aulas e estar entre os jovens. Eu gosto de estar entre eles, né, entre os adolescentes, entre os jovens, e aprender com eles também, além de ensinar. E, bom, como autora sempre foi um sonho, né? Quando eu era, assim, criança, na época que eu estava lá nos anos finais também do ensino fundamental, eu gostava muito quando tinha aula de redação, porque era a minha paixão, assim, era escrever, não é? Então, eu tinha professoras de português que sabiam disso e sempre estavam pedindo redações e eu amava aquelas aulas de redação, porque eu gostava de escrever. E uma das coisas que elas diziam é que eu tinha muito essa noção, assim, do início, meio e fim da história, de colocar o diálogo nos personagens e de conseguir organizar, né, aquela história de uma forma que as pessoas compreendiam bem, né? Mesmo na minha idade, que eu era muito novinha ainda. Mas era algo que eu gostava. E quando eu estava em casa, eu estava sempre escrevendo também, inventando uma história e outra. E eu lembro de ter cadernos assim, que a mãe comprava para mim. E eu escrevia com 9, 10, 11 anos, eu já escrevia várias histórias. Inventava histórias, assim. Então, sempre foi um sonho ser autora, ser escritora, não é? Uhum. E Acho que eu respondi. onde? Respondi? Hoje tu mora num lugar bem frio, né? Mora na fronteira, né, Maikele? Na fronteira, com a Argentina. Tá bem frio aqui hoje. Tá Um pouco menos do que esteve ontem, mas ainda tá um pouco frio, sim. quase falando espanhol junto, né? O espanhol com português. É isso, tem muito aqui, né? Aqui é bem normal mesmo. As pessoas falam bastante um tal de portunhol, né? Aqui. Eu, na verdade, não entendo muito, porque mesmo na escola, como eu estudei mais na região ali perto de Santa Rosa, né? Que a gente chama de região celeiro, eu morava em São Martinho, eu sou natural de lá. Então, aquela região não falava muito espanhol, né? E tanto que na escola nós tínhamos o inglês. E depois eu morei na região metropolitana, que é Ivoti, depois Porto Alegre, e ali também predomina o inglês. A gente não tinha espanhol na escola. Então, fui ter mais contato com o espanhol aqui na fronteira. E contato mesmo, né? A gente encontra muito argentino na rua aqui também. Eles vêm para os free Sim. shop, né? Vêm comprar aqui. E também a gente vai agora um pouco menos por causa da pandemia, mas antes você ia bastante, né? A Libres, né? Passo de los Libres, e ali a gente fazia compras e, enfim, tem muita coisa boa lá, com preço muito bom. Uma bem grande, né? Entre os dois países que são Sim. duas cidades, né? Que são fronteira. Ah, como é que eu sempre faço essa pergunta para todos os meus escritores? Como que o evangelho chegou na tua vida ou na tua família? Uhum. Quando eu tinha 19 anos, né, a minha avó ficou muito doente. A minha avó morava em São Martinho, no interior. E a minha mãe morava comigo ainda.
eu morava junto com a minha irmã e com a minha mãe. Nesta época, a avó estava sozinha porque o avô tinha falecido há quase 10 anos já. Então, a minha mãe decidiu voltar com o meu padrasto, na época, para a cidade onde eu nasci, né? E eu fiquei com a minha irmã sozinha. Claro, eu já era jovem, né? 19 anos, eu era adulta já. Mas, mesmo assim, aquela partida dela, assim, para o interior, para cuidar da avó que estava doente, eu me sentia, assim, muito, assim, um pouco perdida, sabe? E aí eu fiquei, assim, eu disse, eu precisava achar uma igreja, né? Eu gostaria de encontrar uma igreja, uma religião para mim. E a minha família é católica, né? De berço, assim. Eu fui batizada na igreja católica. E só que eu andava frequentando várias, assim, naquela época, né? Eu frequentei várias denominações e eu estava realmente procurando. E eu lembro de um dia fazer uma oração, assim, muito silenciosa entre eu e o Pai Celestial, né? Entre eu e Deus. E eu pedi para ele que se houvesse uma igreja verdadeira mesmo sobre a face da terra e que pudesse me mostrar um caminho bom para eu seguir, eu iria seguir, independente das dificuldades que houvesse, eu ia seguir. E foi naquela semana mesmo que alguém me falou, e falou as palavras certas, assim, sabe? E aí eu fui na igreja, né? Conheci a igreja, e eu senti que era ali. Eu fiquei, acho que 3 semanas, eu fui ensinada pelos missionários e já fui batizada. E eu lembro que eu perguntei para eles, assim, enquanto eu estava sendo ensinada, eu disse: Isso aí que vocês fazem, né? Sobre missão, né? Eu disse: Essa coisinha aí que vocês fazem de usar plaqueta e ser pelo mundo, falando com as pessoas e tal, as meninas também podem fazer isso? Eles sim podem. Então eu quero fazer isso aí. Eles, sério, irmã, você quer? Eu disse: Eu quero sim, eu quero ser uma missionária. E aí eu me batizei e como eu tinha 19 naquela época, só ia com 21, não é? Então eu tive que esperar fazer os 21 anos, né? E o bispo já foi desde lá me preparando, né? E me ensinando, eu fiz a preparação missionária, que era no seminário, né, na época. Aí eu fiz aquele curso e fui assim, na certeza que era aquilo que eu queria, sabe? E aí eu fui fazer missão com 21 anos, eu fui para São Paulo. Fiquei 1 ano e meio lá, fiz missão em São Paulo Sul. Paulo, São qual? Paulo Sul. Paulo Sul. Nossa, Hoje ela dividiu, né? Hoje ela dividiu, hoje a missão dividiu. Na época pegava toda a Baixada, né? E a parte de São Paulo ali mesmo também. Mas hoje em dia ela tá dividida. Hoje em dia tem missão, eu brinco missão Baixada, eu nem sei como é que é o nome agora, mas eu acho que é missão. Deixa eu lembrar qual é que é a cidade. Santos. Santos é a cidade mais famosa dali da região, né? aham. Agora ela dividiu. São Santos que pega a Baixada, mas na época era a Baixada e era São Paulo também. Então eu passei em Praia Grande, passei no Guarujá. Em Santos eu não cheguei a passar, mas passei Praia Grande e Guarujá ali na praia, né? E Ai, maravilhoso aquele lugar, aquelas pessoas, ó, amo. viu a igreja? Tu foi até a igreja, a capela, ou tu só conhecia alguém que era membro? Alguém, isso, ó, ele era colega de trabalho, e aí ele falou da igreja e disse, tá, então vamos lá. E eu lembro que ele me convidou para ir no primeiro domingo, que era um domingo de jejum. E aí ele falou assim: Você quer ir jejuando? Eu, como assim jejuando? Tem que ficar sem comer e sem tomar água. Eu, sério? Por quanto tempo? 24 horas. Eu, tá, bora, vamos fazer então. Aí eu comecei no sábado até o domingo, né? Cheguei lá jejuando no primeiro domingo do mês, jejuando, né? Não tinha como não sentir o espírito, eu acho. Cheguei em jejum na igreja. Aí, e aí eu me batizei bem rápido, assim, era algo que eu procurava, né? Então, para mim nunca houve dúvidas assim. Eu tive bastante dificuldade na hora que eu me preparei mesmo para fazer a missão, porque a família não foi muito a favor, não é? Então, nesta época eu lembro de ter assim, ó, dobrado o joelho mesmo e pedido com mais fervor, assim, né? Se era isso mesmo, se eu estava fazendo a coisa certa. E aí eu tive uma resposta muito, muito positiva também, muito forte na época, bem forte mesmo. Eu lembro que eu saí da igreja chorando muito e soluçando. Eu morava em Ivoti, né? E eu frequentava a igreja em Novo Hamburgo, então levava 40 minutos, 50 minutos assim de ônibus. Eu lembro que eu saí de uma conferência que tinha e eu fui de Novo Hamburgo a Ivoti chorando, chorando e soluçando assim, ó. Então foi uma resposta muito forte assim, que eu não tinha dúvidas. Eu disse: "Não, é isso mesmo". E aí eu fui, fiz missão, né? Voltei. Quando eu voltei, a mãe e a minha irmã se batizaram. Na época era só eu, membro da igreja, né? Então, quando tu vai sozinha, assim, é muito difícil.
porque a tua família não entende. Como assim? O que tu tá fazendo, né? Tu tá louca? Então era bem complicado. Era o que eu tinha certeza que eu tinha que ir, não é? Legal, e Voti não é tão perto de Novo Hamburgo, né? Para ti ir. A minha É, parente não, não. vai na Novo É Hamburgo. uma cidade do lado. É uma Sim, cidade, se você vai. Oi? tem que pegar um ônibus intermunicipal, né? Intermunicipal. Aí tem as duas formas. Tinha o federal, que levava 25 minutos, né? Se ele depende do horário, não pegasse muito trânsito, 25 minutos pela BR, né? Então ele vai mais rápido. E Uhum. tinha o Via Estância, esse dava volta. Esse levava 45, 50 minutos até chegar lá. E não tinha, na verdade, não tinha nem ramo na época em Ivoti. Eu era a única membro da cidade, né? Membro da igreja da cidade de Ivoti. Então, eu frequentei durante todo o tempo, eu frequentei Novo Hamburgo, fui para a missão por Novo Hamburgo, e quando eu voltei, eu frequentei Novo Hamburgo também, mas era a ala primavera. Aí ficava, na verdade, não tinha nenhum ônibus que ia para lá na época, tinha que pegar dois. Então, eu ia com amigos nossos que moravam próximos de nós. E Ah, depois, quando eu mudei da cidade, aí já tinha um ramo em Ivoti. Aí foi muito legal. é. Tipo, ver um ramo crescendo lá, sabe? É algo que tu É, começou sozinho, daqui a pouco tem um ramo, né? é. Muito legal. Minha família Uhum. é do meu pai de Novo Hamburgo, então eu conheço bastante Novo Hamburgo. Gosto Ah, é da muito cidade. boa a cidade. É. Os plaquitas, eles cuidam do Deseret Book Brasil. Lá ele falou que a missão é São Paulo Santos. Então, agora, Isso, São Paulo Santos. Muito bem, isso mesmo. ah, E antes era São Paulo Sul, quando o Santos era junto, né? Quando era junto, aí tinha Santos, Praia Grande, Guarujá, aí era São Paulo Sul. Aí pegava toda a região da Baixada, né? E pegava também umas partes de São Paulo. Pegava ali São Caetano do Sul, não é? São Bernardo. Eu não cheguei a passar em São Bernardo, mas eu passei em São Caetano do Sul. É uma cidade maravilhosa também. Qualidade de vida altíssima, assim, do povo de São Caetano. Maravilhoso o povo, assim. Muito bom mesmo. a Elisa falou, ama a trilogia da Zanella. Falou, Opa! é, Sério? ah, Que legal! falou, sim, São Paulo. Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A Elisama foi minha filhinha. Ah, Minha filhinha na missão. É, foi minha filhotinha. isso, tá. Mas chegou super preparada. Era uma sister que chegou com 6 meses de missão já, porque ela fez aquela missão de curto prazo, né? Uhum. Então ela chegou super preparada já. Maravilhosa ela, Elisama. Ai, amo ela. Então agora a gente vai começar a falar sobre o livro, né? Como é que começou? Como começou? Tu contou um pouco, né? Quem era, quando tu falou quem era a Maikele, mas como começou a tua descoberta de que tu gostava de ler, que tu gostava de escrever? Tu teve a tua família tem pessoas que escrevem. Como foi isso? Quando, né? Qual foi quando a, perdi a palavra? Quando foi a Eu entendi. pequenininha ou foi quando tu era mais adolescente? Desculpa. Eu escrevia desde pequena, né? Com 9, 10, 11 anos eu já escrevia. Eu tinha 2 cadernos cheios de história. Escrevia desde pequena. Aí na adolescência eu lia muito também, escrevia. E esses personagens, os primeiros personagens que eu criei, que foi o Padre Davi, né? A Paola, o Richard, que se chamava Richard na época, mas eu troquei o nome dele porque a família era alemã, não é? Então, na época que eu publiquei o livro, a editora disse: Eu acho que Richard é um nome muito americano, né? De repente você deixa um nome mais alemão, porque a família toda é alemã, e aí os nomes todos eles condiziam assim com a história. Mas o nome dele fugia. Eu disse, ai, mas como é que eu vou trocar o nome do meu personagem principal? Aí eu pensei, eu disse, quer saber? Eu vou botar Rickard, então, que é bem alemão e o sentido segue o mesmo, né? Sim. Segue o mesmo, é só uma variação do inglês para o alemão. Aí ficou Rickard o nome dele, mas era Richard antes. Então eu criei eles com 15 anos. Com 15 anos eu comecei a história e criei assim os principais, o Rickard e a Sofia, né? Eles foram criados e também o Davi e a Paola, mas era uma história de terror, bem diferente mesmo.
E aí, com o tempo, eu entrei para a igreja com 19, não é? E aí foi uma época que eu li muito, assim, o livro de Mórmon, e escrituras e livros religiosos, né? Eu deixei um pouco, assim, a literatura mesmo de lado, que eu tinha paixão por romances. Eu deixei um pouquinho de lado e eu lia muito literatura religiosa mesmo, os livros da igreja, né? Obras padrões e outros livros da igreja. E aí eu fiz missão, então foi um tempo muito, assim, religioso mesmo, né? Super intenso, espiritual. E aí, depois que eu me casei, eu fui morar em Porto Alegre. E aí, eu tinha saído do emprego e estava em casa, assim, o dia inteiro. Eu pensei, e agora? O que que eu faço? Porque eu sempre trabalhei. Trabalhei fora, né? O dia inteiro, assim, eu trabalhava. E agora, o que que eu faço? Quer saber? Eu vou terminar meu livro. Aí, eu peguei de novo aquela história e reescrevi ela. Peguei e mudei tudo, assim, reescrevi, fiz um novo enredo, completamente novo. Só mantive os personagens, não é? E aí fiz um enredo novo. E quando eu mudei para Uruguaiana, eu estava com a história pronta. Aí no primeiro ano que eu assumi como professora aqui, a, a diretora, na época, a Maísa Jaques, ela disse: Olha, eu conheço uma editora daqui de Uruguaiana. Tu não quer publicar o teu livro, então, já que tu tem uma história escrita, não é? Aí eu procurei ela, disse: Olha, lê, vê o que que tu acha, né? Com medo, assim, porque, enfim, eu nunca tinha publicado nada. Aí eu mandei para ela o arquivo e ela disse: Olha, eu tô indo viajar, mas na volta eu leio e te digo o que, que eu achei, enfim. E aí ela me disse: Olha, na verdade é muito bom, eu não consegui parar de ler na viagem. Ela falou: Eu li a viagem inteira e só parei quando eu terminei a tua história. Vamos publicar, é muito boa a tua história. Eu disse: Tá, então tá, não é? E aí publicamos. E aí eu fiz a continuação, daí eu publiquei em 2019 a primeira, né, o primeiro livro. Inclusive foi o primeiro publicado aqui em Uruguaiana no gênero policial. Primeiro livro policial, né? Já tinha sido publicado romance, drama, enfim, mas romance policial ainda não. Aí foi o primeiro e foi o mais vendido da feira naquele ano também, que era uma novidade, né? E aí em 2021, deixa eu ver. Não, 2017 eu publiquei o primeiro. 2019 eu publiquei o segundo, daí a continuação, né? E aí o terceiro eu terminei ontem, exatamente ontem, a revisão. Aí ele sai esse ano, o terceiro. Nossa. Então, o teu gênero preferido, qual o teu gênero preferido é policial, romance? Qual... É, é que não chega a ser um policial assim, estilo Agatha Christie, sabe? Aquele policial assim que, digamos que o foco dele é você descobrir quem matou quem, né? O livro policial ele tem essa questão assim do um mistério, né? Um assassinato e aí você fica ali naquela até o final tentando descobrir quem matou quem é o assassino, né? O livro policial normalmente ele é assim. O meu, ele tem muito drama junto. Ele tem drama, ele tem um romance bastante intenso, né? No primeiro livro, ele tem um romance muito intenso. Então, essa parte policial, ele é policial por ter uma trama bastante complicada, por ter assassinato, por ter investigação, né? E ele tem muitas coisas que acontecem ali nesta trama. Mas ele tem muito romance também. Então, eu diria que o meu gênero preferido é romance, romance romântico, sabe? Romance mesmo. Mas eu gosto daquele romance que não te dá o final já, sabe? Eu não gosto daquela coisa assim que tu começa a ler e tu já meio que sabe como é que termina. Muito clichê, sabe? Eu gosto de sair do clichê. Eu gosto de fazer livros assim que tu chega no final e tu, nossa, é isso, sabe? Te surpreende. E o primeiro livro ele é assim, tu começa lendo pensando o livro inteiro que é uma coisa, no final ele te dá assim, não é nada disso, sabe? Ele te dá um susto assim, ele te surpreende no final. O Dias, que ele também é escritor, só que ele é escritor de prosas, ele é de Maceió. Não, ele é ele é do Ceará, de Sobral. Uhum. Lembrei, porque eu já conversei com ele. Ele Uhum. foi do Sul e ele falou: Irmã, qual é a sua ala em Uruguaiana? Eu servi em Ah, minha aula em Uruguaiana. Ala Setembrinho. ela, Ala Setembrinho. ele serviu em Cabo Quevedo. E ele Ah, sim, fica aqui do lado. Uhum. é conhecido. Fica do ladinho. Uhum. Ele é escritor de Sobral e ele escreve poesias e prosas, ganhou já prêmios, ele é muito Sobral, lembrei, desculpa, mas eu tava ali porque eu já falei com muitos escritores, mas Muito bem. é porque às vezes eu Que legal, que pena. Pena que eu não ter conhecido ele aqui, né? Puxa, esteve aqui tão pertinho.
Ele fez Missão Santa Maria. Meu marido também fez Missão Santa Maria. E se eu não me engano, meu marido também serviu em Uruguaiana. Eu acho que sim. Não tenho certeza, mas eu... Oh, que legal! Que legal. É, Uruguaiana é muito quente e muito frio. Quem serviu aqui sabe, né? apesar O de, verão aqui dá vontade de fugir. apesar de ser gaúcha, eu nunca fui uruguaiana. É muito longe de Porto Alegre, nunca fui. É longe, dá 8 horas, né? 8 horas de carro. É. E aqui até tem, eu moro perto do aeroporto, né? Até tem um avião a Porto Alegre que leva, sei lá, 1 hora e meia, eu acho. Mas é caríssimo. Tipo, assim, o valor da passagem de Uruguaiana a Porto Alegre, que é tão próximo, chega a ser mais caro do que Porto Alegre a São Paulo, por exemplo. É Não, muito caro. É não. tipo assim, ele é feito mais para voo empresarial, sabe? O pessoal que tem empresa ou arrozeiro, né? É, Tem muito arrozeiro aqui, né? Então, o pessoal que tem muito dinheiro mesmo, que precisa ir assim com urgência, não tem como pegar 8 horas de estrada, né? Aí vai de avião, porque assim, ó, vou lá passear, visitar minha família, eu, uma Hellis mortal aqui, não vai rolar, sabe? não. É muito, é muito caro, é. Vá. E aí tu vai em 4, né? Por exemplo, eu, meu esposo, meus filhos, aí já é muito caro para viajar. Eu tenho É. 4 filhos. Tem meu marido. Nossa, é. Mas, e como Família mormon, família grande. esses mortos que ficam, né, tendo muitos filhos, né? Mas, É, bem isso. mas quanto tempo tu demorou para escrever cada... Duas perguntas. Como surgiu a história na tua cabeça? Surgiu de repente na tua cabeça? Como foi? E quanto tempo demorou para escrever cada livro? Tá, o primeiro livro, que foi que é esse daqui, né? Deixa eu mostrar aqui, eu tô com ele aqui pra você, ó. A Promessa. Esse primeiro aqui, eu levei alguns meses para escrever, né? Porque quando é que eu sou uma pessoa muito assim, eu espero muito pela inspiração acontecer, tá? Então, às vezes eu fico um ano, por exemplo, travada na história e ela não sai do lugar. Eu não forço, não gosto de forçar assim. Ah, tá, vou inventar uma coisa aí da minha cabeça e deu. Não, eu espero a inspiração acontecer, eu espero entrar na história assim e sentir o que acontece. E comigo as coisas elas são muito assim, eu diria que claras, assim, ela surge como uma imagem na minha cabeça mesmo. Eu enxergo a cena inteira acontecendo e eu escuto assim todo o diálogo às vezes entre os personagens. E quando isso acontece, né, quando a inspiração vem assim, eu tenho que sentar e escrever na hora, porque depois eu até posso reproduzir, mas não vai ficar igual. Eu vou perder alguma coisa dele, com certeza, sabe? Então, eu esperei, né, até que eu tivesse essa história, assim, é isso, sabe? A certeza, assim. Como se eu permitisse aos personagens ter uma certa liberdade também de agir, sabe? Eu acho que o autor, né? Quando você cria um personagem, a gente se apega muito. Se apega, então às vezes tu fica assim, mas aí eu vou fazer tal coisa, ele vai sofrer. Aí eu fico naquela, sabe, esperando, né? Mas quando vem a ideia, vem a inspiração, eu tenho que sentar e escrever. E tem que ser assim, porque se eu tentar mudar, depois parece que trava a história de novo. Tipo, você mudou a história, não era para ser assim, sabe? Então trava, porque lá na frente vai mudar alguma coisa também. E agora, quando eu decidi que eu ia terminar logo a revisão do terceiro livro, também foi assim, eu estava com alguns trechos assim meio nebulosos assim, porque quando você termina uma trilogia, ele é como um quebra-cabeça, né? Você vai juntando, junta um, junta dois, e ele é uma trama bastante envolvente, mas bastante complicada assim, não é uma trama assim que tu pega e lê e já entende assim de cara do início ao fim, já sabe como é que vai terminar, sabe? Tu tem que ir juntando, cada personagem fala alguma coisa por algum motivo. Ele aparece ali por algum motivo, ele é todo encaixadinho, sabe? Todo como um quebra-cabeça mesmo. Então, para terminar, foi muito difícil, porque eu não podia deixar furos, eu não podia deixar peça faltando. E aí eu ficava, mas essa parte aqui não vai encaixar com o primeiro, essa aqui não encaixa com o segundo. E aí eu tive que ir costurando ele, organizando até que ele se encaixou, sabe? Não, é isso, fechou. E aí tem toda aquela questão do que tu faz com cada personagem, qual vai ser o desfecho de cada um, né? O que cada um merece, né, de bom ou de ruim, conforme ele agiu durante aquela história. Aí essa é uma decisão difícil, assim, eu considero difícil de tomar como autora, porque tu sabe que aquilo ali pode estar influenciando alguém que está lendo, não é? Pode estar influenciando no sentido de
ah, tá tudo bem, então você pode fazer o que você quiser e depois o mal vai vencer, sabe? Ou então, ou então um personagem faz algo lá assim e depois não tem um retorno daquilo, ou não tem um castigo que mereça, sabe? Ou mesmo tem aquela famosa lei do vai e volta, né? Do retorno. Faz algo de bom, mas não tem algo de bom depois. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, assim, quando você escreve pensando no que você quer ensinar para a pessoa através da tua obra, é cuidar com o desfecho que tu dá para cada personagem, né? Então eu tenho bastante esse cuidado, assim. Ó, o fulano passou por tal e tal coisa. Eu não posso fazer ele ficar mal aqui no final, sabe? Depois de tudo que ele passou, não é? Tipo, não, eu não seria justa com ele. Então eu tenho toda essa preocupação, assim, em relação aos personagens. E eu sei que o leitor também tem, né? Porque no primeiro livro as pessoas terminam com raiva do Davi. Só que o segundo, a maioria termina com raiva da Paola, sabe? Pelo que ela fez. E aí no terceiro tu vai entender o porquê que ela fez tudo aquilo, sabe? Por que que ela agiu daquele jeito e enfim, tu acaba admirando ela, sabe? Mais do que odiando, porque É. tu compreende tudo o que aconteceu, na verdade. Ela conta, né? Então, ele vai aos pouquinhos, assim, te revelando toda a história. E é uma história que atravessa gerações. Então, uma trilogia longa, né? Para quem quer entrar de cabeça numa história, assim, e viver mesmo aquilo ali, porque é uma trilogia longa, né? Que tu precisa te concentrar bastante. Mas vale a pena, vale super a pena, assim. Eu sou apaixonada por esses personagens, né? Giovanni perguntou: se, enquanto escreveu a primeira história, pensava em fazer a trilogia? Então, quando tu Sim, escreveu, sim. escreveu pensando que tu ia escrever os outros ou foi vindo quando tu estava escrevendo? Não, sim, sim. Sim, porque eu já tinha a continuação, na verdade. Eu tinha o 2 e o 3 já. Só que como eu modifiquei algumas coisas no segundo, o terceiro eu tive que reescrever ele inteirinho, na verdade. É. Eu tive que reescrever todo o terceiro livro, mudar todo ele, porque o 2 ele teve algumas alterações, não é? Então eu tive que mudar todo ele. Mas eu tinha assim, quando eu publiquei o primeiro, eu tive que cortar a história, né? Eu dividi ela, porque era uma história muito grande para publicar inteira. Então eu dividi, deixei numa parte que eu sei que os leitores queriam me matar, tipo, como assim tu termina aqui, sabe? Como assim o que Não vai posso, acontecer? segundo. É, tu não pode terminar uma história assim. Pois é, porque tem continuação, né? E aí quem lê o segundo entende o que aconteceu ali. E no terceiro aí sim fica tudo esclarecido, né? Tudo bem claro. Assim, tudo o que ficou ainda para trás, todas aquelas coisas que ficam, tá, mas quem afinal fez tal coisa, conta no terceiro, né? E aí eu faço todo o desfecho de todos os personagens. Ele fez Mas outro. não precisa ficar com muita raiva do Davi da Paola. Pra quem não leu ainda, né? Falou como está o olhar da autora agora no último livro da trilogia. Mudaria algo da primeira história? Não mudaria da primeira história, não. Porque eu acho que ele ficou bem encaixado agora. E assim, eu como autora, olhando para tudo que aconteceu com cada personagem, eu acho que ele ficou perfeito desse jeito, sabe? Eu não mudaria, não. Se fosse para mudar alguma coisa, talvez eu daria algum detalhe a mais no primeiro livro, ou mais uma questão assim, ó, de eu como professora de língua portuguesa, eu faria algumas revisões que ficaram para trás ali, né? Algumas alterações assim, mas não na história em si, na escrita, porque ficou alguma coisinha para trás. Então, eu como professora de português me incomodo com algumas coisas, mas não assim com relação ao contexto da história, não, eu não mudaria. Eu deixaria exatamente como ela está, porque eu penso que cada personagem ali ele precisou viver exatamente aquilo, sabe? E principalmente em relação a Paola, né? Eu sei que muita gente, assim, no livro 2 esperava que ela tomasse uma atitude diferente, né? E aquilo ali pode ser muito decepcionante para o leitor que espera um final clichê, né? Espera aquele final assim, ó, sabe? Com coraçõezinhos, ai, que perfeito, terminou agora. Só que não, né? Aí no 2 vem aquele balde d'água fria, assim, sabe? Aquela atitude da Paola que tu diz, ai, Paola, como é que tu fez isso, sabe? Que tu morre de raiva dela. Mas aí no 3 você consegue entender exatamente por que que ela fez aquilo, né?
E principalmente que ela tinha que passar por aquilo ali. Tipo, os Hauser tinham que sofrer aquelas determinadas coisas, ela tinha que ter experiências diferentes, porque ela precisou daquelas experiências no livro 3, sabe? Hum, Então ela tinha que viver aquilo ali mesmo. E hum. aí, por isso que eu não mudaria. Eu não mudaria a vida da Paola, as escolhas da Paola, pelo que acontece no livro 3, pelo que ela se torna, por causa das escolhas dela. Tu, Então, ela tinha que ser daquele jeito. tu tava falando que tu presta muita atenção nos exemplos que dão teus personagens, né? Tu acha que Uhum. nos teus livros, mesmo não sendo declarado, tu colocou os teus princípios nele, na história? Os princípios que tem religiosos, Sim, né, com certeza. os do evangelho? Sim, com certeza. Tanto que o primeiro livro, ele tem personagens bem humanos, né? Que cometem erros bem graves, assim. Se a gente pegar no nosso contexto religioso, é um erro gravíssimo que eles cometem no primeiro livro, tá? E não apenas no nosso contexto religioso, mas no contexto do que aconteceu em relação ao Davi também, a situação em que ele se encontrava e o que aconteceu entre ele e a Paola foi algo muito grave. E aí eu entro muito nessa questão assim do desse sentimento que a gente tem às vezes de desejo, né, muito intenso e que às vezes as pessoas não pensam muito bem nas consequências, né? Quando elas vão e agem por impulso, por amor, por desejo, por paixão, enfim, e a coisa vai, né? E infelizmente eu trago essa coisa também de nós vivermos uma sociedade, ainda hoje, né? Mas na época que a história aconteceu, foi 1990, agora eu não vou ter certeza se é 91, 93, mas era uma época em que a mulher, se ela engravidasse solteira, minha nossa, né? Era uma situação. Hoje a gente já seria vista com maus olhos, né? Mas naquela época era muito pior. E então há uma situação bastante machista, assim, em relação a Paola, principalmente, ao que acontece com ela, porque ela meio que toma para ela, porque ela entende que ela não poderia prejudicar ele, sabe? E aí entra essa questão assim, ó, de quando os dois decidem fazer alguma coisa, a responsabilidade é dos dois, né? Mas antigamente, como é que se tratava? Ah, foi culpa da mulher, né? Foi culpa da mulher, não foi culpa do homem. Então era muito assim, o homem, essa questão do machismo, né? E se percebe muito essa questão assim do machismo no primeiro livro, né? Porque no fim o erro fica nas costas dela, ela assume sozinha, né, a responsabilidade e depois acontece toda a tragédia e ela novamente ela decide não, peraí, eu vou fazer outras escolhas por medo de voltar a ser quem ela poderia ser, né? Então é bem interessante assim, porque ele traz muito essa questão não apenas religiosa, mas essa questão filosófica, né, da gente parar para pensar assim, quem nós queremos ser mesmo, né? Será que a gente está sendo o que a gente realmente quer ser? Ou será que a gente está vivendo uma vida que a gente não gostaria de viver, sabe? No Hum. 2 ele trata muito essa questão, assim, da Paula querer ser ela mesma, querer perdoar a ela mesma, né? E aceitar como ela é e tentar, digamos assim, fazer com que ela vivesse, né? Hum. Eu não vou falar muito, senão eu vou dar spoiler. Tá? Eu vou acabar dando spoiler se eu falar demais. Mas quem já leu entende do que eu tô falando. A, Quem já leu entende do que eu tô a tua falando. história, Porque, tipo, ela meio que renegou a si, sabe? No sentido assim, ó, eu cometi um erro tão grave e ela se vê de uma forma assim tão monstruosa no segundo livro que ela simplesmente diz: espera aí, eu não quero ser essa pessoa mais, sabe? Não, deixa ela morrer. Mata a Paola. Ela não merece viver, sabe? É algo tão assim, ó, que ela enxerga aquilo ali. Ela diz: não, eu não quero mais. Só que aí ela entra todo num conflito, sabe? Que é bem psicológico, assim. Ela entra nesse conflito e ela toma algumas decisões, não é? E no livro 3, quando ela recebe voz, no livro 3 ela narra uma parte da história. Ela não volta, tá, no passado, porque senão a gente fica não vai e volta, né? Mas ela conta um trecho que esclarece o que aconteceu, sabe? Uma das coisas que fez ela tomar essa decisão. No livro 3 ela conta. E aí a gente fica assim, poxa, sabe? Será que eu teria feito isso? Será que eu teria coragem de fazer o que ela fez, né? Então é uma mulher muito forte, assim, a Paola, ela é extremamente forte, mas a gente fica às vezes pensando que ela fez uma coisa muito errada no livro 2 também, quando na verdade
bom, tem que ler o 3 para saber. Não dá para falar muito. Em pessoas que tu conhece para escrever o livro, em histórias que tu já ouviu, ou é totalmente, né, tu realmente tirou da tua cabeça? Tirei da cabeça. Tirei da cabeça. Eu acho que, assim, quem inspirou bastante... Eu tenho um tio que estudou num seminário por 6 anos, né? O nome dele é Osmar. E ele é uma pessoa, assim, que me inspira muita paciência, sabe? Uma pessoa, assim, amorosa, uma pessoa pacífica, né? E que eu sempre ficava me perguntando, assim, por que que ele desistiu, né? Porque ele estudou esse tempo, estudou filosofia, né? Teologia, que eles estudam bastante. Uhum. E ele não foi padre, ele decidiu não ser. E ele casou com a minha tia. E às vezes eu brincava com ele, dizia, tu se apaixonou, né? E tu não quis ser padre, tu decidiu casar. E ele, não, na verdade não, ele desistiu antes, né? Ele desistiu antes e depois ele conheceu minha tia e se casou. Então, essa era uma história que eu achava assim tão linda, sabe? Eu ficava imaginando ele se apaixonando por ela, e aí essas coisas, sabe? Isso é uma das coisas que me fez criar o Padre Davi. Mas no restante, assim, em relação à vida dele, a história dele, não tem nada a ver com a história do livro, nada a ver mesmo, sabe? Então foi só assim, eu acho que a figura dele como uma pessoa tão calma, tão bondosa, e aí ter entrado para a família, ter desistido de uma coisa para escolher outra, né? Isso foi uma das coisas que me inspirou. E acho que a personagem Paola me inspirou muito as personagens que o Sheldon criava. Quando eu era adolescente, eu lia muito Sidney Sheldon. E as personagens que ele criava eram todas muito fortes, assim, que passavam por cima das situações e venciam aquilo ali. E eu achava aquilo tão fantástico, sabe? Eu disse, que legal, sabe? As personagens dele são heroínas. Sim. E eu queria criar alguém assim. Eu sempre quis criar uma personagem que fosse assim forte, sabe? E eu acho que a Paola, ela é considerada uma heroína quando termina o livro. Quando a trilogia termina, você consegue ver ela como uma heroína, mas uma heroína que faz muitos caminhos tortos, sabe? Até conseguir o seu final feliz, digamos assim, né? Então eu tentei deixar ela muito mais humana também, sabe? Deixar bem humana, assim, com muitos defeitos, com muitas dificuldades, com e a questão principalmente da. Não, é que se eu falo muito, eu acabo contando, né? A É. história. Mas tem uma questão da memória dela, né? Eu não vou falar demais. Mas a questão da memória interfere demais também, assim, nas decisões, nas escolhas dela, né? Uhum. Dela não saber quem ela é. E essa é uma analogia, assim, para quem é surdo, eu posso falar agora, que é uma analogia que eu fiz quando eu escrevi uma frase, né? Que se você não sabe quem você é, até teu inimigo pode te dizer quem tu é. E essa é uma frase que eu coloquei no livro 3, porque foi mais ou menos isso que aconteceu com a Paola. No momento que ela não sabia quem ela era, o pior inimigo dela chegou nela e disse: você é tal pessoa, sabe? E aí o problema é acreditar, né? O problema foi acreditar naquilo ali. Foi não saber quem ela era de verdade. Então, isso foi uma das coisas que influenciou muito, assim, as escolhas dela e as decisões, né? Então, uma das coisas que o livro deixa claro, assim, que tu tem que saber quem tu é, né? E essa questão da gente vir à Terra e perder a nossa memória, né? De não saber quem nós fomos, não lembrar de nada mesmo, é uma questão que dificulta nossas escolhas aqui muitas vezes, né? Então a gente tem outros recursos, mas a memória a gente não tem, né? Então essa memória de quem fomos, de quando vivemos do lado de Deus, de quem estava lá conosco, do que prometemos, né? Isso aí a gente não consegue se lembrar. Em raros momentos, em raras experiências espirituais, a gente pode ter essas respostas. Mas não é algo como uma memória do que eu lembro na minha adolescência, do que eu fiz ontem, semana passada. Né? Então, essa é uma analogia que eu uso em relação a Paola também. Dela não saber quem ela era, dela não saber o passado dela, e aquilo ali afetar muito as escolhas dela também. Né? Então, é importante de buscar saber quem tu é também. É uma das coisas que o livro traz, né? E traz no meio de uma trama. É, Não traz assim, ó, de presente, sabe? sim. Ela vai te envolvendo, te enrolando e te fazendo refletir, né, sobre aquilo.
A Natália da Costa, escritora de Oi, oi meninas. Oi, Natália, mais uma escritora aqui no nosso clube. Oi, Várias bem-vinda! escritoras, né? Unir todo mundo. Tu falou o nome do livro, tu não falou o nome da tua trilogia. Eu acho que eu também não falei. O nome da trilogia é Richard Hauser, que é o nome do personagem principal. E por Richard Hauser. E aí, que aqui, nome? em cima, não sei se dá pra ver, ó. Esse é o segundo. Por que tu deu esse Esse é nome, o segundo. o nome do personagem? Oi? Ah, o casaco tá no berço no quarto. No berço do teu quarto, tá? O berço da bebê reborn. Dentro da sacola. Ela veio pedir um casaco Tudo. que ela ganhou hoje. Tava muito animada para botar o casaco novo dela. É que hoje foi o aniversário dela, Ah, da Emily, da minha filhinha. É, ela fez 6 anos hoje. ah, Aí ela ganhou um casaco que tem uns coelhinhos e ela tá apaixonada pelo casaco. Ela veio me pedir onde tá. Tá, tu me perguntou do nome da por que trilogia, né? nome? Por que tu botou o nome do personagem? Ah, porque a história, pois é. Ele nasce no primeiro livro. Oi, pessoal, desculpa, meu celular caiu. Nossa, meu celular esquentou e nunca aconteceu isso, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa, pessoal, meu celular esquentou e ele mesmo fechou. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu tenho um celular da Apple e nunca aconteceu, me desculpa. Mas a gente vai continuar, só terminar a live. Obrigado por vocês estarem aqui. Ah, Deixa eu virar a câmera aqui. Pronto. gente, subiu e aí apareceu alerta, você tem que esfriar ele, ele não vai ligar. Acontece. E o meu celular, olha, ele é novo, é o último que a Apple lançou. Já lançaram, viu? Não, é ruim esse celular, não compre, não gastem dinheiro. Porque o Que iPhone, coisa. nunca, não entendi, porque eu não tô nada, minha casa tá refrigerada, não sei o que aconteceu. Mas desculpa. Voltando ao que a gente tava falando, por que tu escolheu esse nome para o teu livro? Porque tu escolheu esse título para tua trilogia? Uhum. Eu acho que o pessoal conseguiu ouvir já a Ah, resposta, não sei. Acho eu, que sim. Porque você paralisou, mas eu acho que eu continuei falando. ah, Acho que sim. Deixa eu ver. Alguém poderia responder se vocês ouviram? quem Mas tá. mesmo assim eu vou te responder bem breve, assim. É porque o Rickard é o personagem principal, né, de toda a trilogia. E ele é a chave principal de tudo que acontece, tá? Então, por isso que eu botei o nome dele como principal da trilogia. Mas ela tinha outro nome. Quando eu iniciei ela, era Anjo ou Demônio, era o nome, tá? Só que depois foi lançado aquele livro que é policial também, que era Anjos e Demônios, né? Uhum, Super conhecida, sim. que também era uma situação com assassinato de padres, enfim, e um negócio assim bem misterioso, um livro maravilhoso, excelente. Mas aí eu pensei assim, não, mas eu não vou lançar agora algo que seja parecido com Ah, o Caio, algo que seja parecido com o que já existe, né? Porque vai parecer que eu estou copiando. sim. Apesar de eu ter escolhido essa história muito antes daquele livro ser publicado, né? Aí eu disse, não, então eu vou ter que mudar o título. Aí, com essa função da mudança de título, eu decidi botar o nome do personagem principal mesmo, assim como da trilogia, né? Mas Ah, era para ser em forma de pergunta. Era para ser anjo ou demônio. Porque a questão das escolhas deles ali, né? Vai muito para o bem ou para o mal, sabe? Então ficava sempre naquele meio termo, assim. Será que é para o bem? Será que é para o mal? E aí depois eu decidi mudar o título. Mas eu acho até que eu prefiro assim agora. Eu não colocaria, mesmo que não houvesse aquele outro livro, eu não colocaria mais esse título antigo, né? Que eu tinha escolhido. É.
A gente, desculpa, pessoal, a gente tá falando, eu e a Maikele, estamos falando sobre o livro dela, ela é uma escritora sud, né? A gente caiu, eu caí, na verdade, e aí voltei com a live. Então, quem chegou agora, a gente está conversando sobre o livro dela, que ela escreveu uma trilogia. E a gente, na verdade, está indo para o final da live, né? Porque normalmente dura 1 hora. E teve esse. Eu vou tentar depois juntar os dois vídeos juntos para deixar numa live só, para não ficar cortado. Tá bom. Não vou entender, né? Vou achar meio estranho o que aconteceu. Mas as coisas da tecnologia, né? Nem sempre ela nos ajuda. E tu, indo para o final, tu pretende escrever mais? Tu gostou da experiência? Qual é os teus objetivos para o futuro? O que que tu pensa? Já que tu terminou agora o terceiro, né? Dessa trilogia, né? Uhum. O que tu pensa do futuro? Quais são os teus planos para o futuro? Tá. O terceiro, depois da publicação do terceiro, eu quero me dedicar agora a outros que eu estou produzindo já, né? Tem dois que eu comecei a produzir, mas que é mais do gênero fantástico, tá? É completamente diferente, né? Bem diferente do que eu escrevia. Mas, enfim, eu acredito que no gênero fantástico a gente consiga trabalhar ainda mais os princípios, né? Bem mais. Em determinadas situações. A gente consegue trabalhar alguns princípios de forma muito, assim, analógica, né? Mas muito mais do que na própria trilogia policial em si. Então, eu comecei a escrever depois que eu tive um sonho. Eu sonhei com um senhor, assim, um idoso, e eu vi duas pessoas escrevendo já. Tinha um rapaz e uma moça escrevendo. E nesse sonho ele dizia: Você não vai escrever? Assim, bem, sabe? Incisivo, né? Eu disse: Não, eu vou, peraí, vou sim, vou escrever. E aí eu tava com papel, lápis, caneta e me atrapalhei toda, porque eu sou muito atrapalhada com papéis. Acontece a inspiração, eu anoto o papel, quando eu perdi o papel. Então, ele sabia que eu era atrapalhada, eu acho. E aí ele falou: Tá, tu não vai escrever. E eu fiquei, a caneta não funcionava e eu não conseguia sair. Daí eu olhei para ele assim e disse: Tá, pode ser, mas eu vou escrever no celular. E ele: Tá, pode ser no celular. Enquanto os outros estavam escrevendo no papel ali, eu comecei a anotar no celular. E eu comecei a história, escrevi todo o início dela, e eu acordei e continuei. Escrevi aquilo que eu tinha escrito no sonho e continuei escrevendo. E eu levei o que, acho que uns 30 dias, assim, que todo dia eu escrevia. Escrevia muito, muito mesmo. Vinha toda a história, assim, na cabeça, sabe? Toda a cena, todas as falas, e eu ia escrevendo. Eu cheguei em 100 e poucas páginas, em questão de um mês, assim, que eu fui escrevendo. De noite, só de noite, porque eu trabalhava durante o dia, né? Enfim, ainda trabalho. Então, de noite eu escrevia. E aí eu cheguei num ponto em que eu parei e disse: Não, só um pouquinho, eu vou terminar a trilogia primeiro. Eu não posso abandonar agora a trilogia e escrever outro livro. Então eu deixei ele um pouco de lado e voltei para a trilogia para terminar e publicar. Mas depois eu quero voltar para esse. Voltar para ele e terminar. Porque é uma história, assim, bem fantástica e que tem também essa questão, assim, muito forte dos princípios, né? Que a gente tem. E eu acho que por algum motivo eu tinha que escrever aquilo ali, né? Algum motivo havia para vir toda aquela ideia, toda aquela inspiração, e não sei nem quem é o senhor que me mandou escrever, mas enfim, eu vou escrever, eu vou terminar, sabe? Porque eu só queria terminar esse primeiro, né? Uhum. E depois eu entrei num grupo de contos, né? Era um projeto, um mês um conto. E aí a gente precisava fazer um conto. E aí eu escrevi um conto ali que era de 8 páginas, que era a Princesa de Ascai. É bem conto de fadas, assim, de princesa perdida, sabe? Bem Uhum. conto de fadas. E aí eu escrevi aquele conto e me empolguei de um jeito que eu continuei o conto. Continuei e tô com, de novo, quase mais de 100 páginas já do conto, tá? Então eu tô com 2 livros de fantasia em andamento, os dois pela metade. Então eu vou publicar esse, mas depois eu vou voltar para esses de fantasia, porque mas é mais fantasia assim, jovem adulto, tá? Não é infantil, né? É jovem adulto as fantasias. Então eu quero ver se eu termino esses dois. Também não sei qual o propósito disso, mas enfim, eu tô amando essa ideia. Tô amando a experiência de escrever. De escrever fantasia, porque olha, é muito legal. E eu tive uma experiência dentro da igreja muito legal a respeito disso. Porque eu estava, bem naqueles dias, eu estava estudando e pensando a respeito de feitiçaria. Porque tem feitiçaria, né, no meio. Tem feiticeiros no livro.
E eu naquilo pensando, ai, mas agora eu vou ter que estar aprendendo a respeito disso, era só o que me faltava, né? E aí eu fui numa conferência que teve, e aí subiu uma irmã, uma senhora assim, cabelo bem branquinho, subiu e começou a reger, né, no púlpito e cantar a voz daquela mulher, assim. E eu fiquei olhando para ela, assim, e eu ouvi tão claro, assim, sabe, mas muito claro mesmo, assim, dentro da mente, que a magia branca mais poderosa era aquela ali, sabe? A fé que a gente tem, né? Esse testemunho que nós temos, a magia branca mais poderosa que havia. E eu fiquei olhando para ela assim, e comecei a chorar. Depois ela desceu do púlpito e eu disse: Irmã, a senhora é maravilhosa. E ela ficou me olhando sem entender nada, né? Porque eu tava toda emocionada. Abracei ela, disse: a senhora tem uma voz linda, maravilhosa, mas não contei para ela aquilo que tinha acontecido. Só que é algo que a gente às vezes não se dá conta, né? Por exemplo, a gente acha tão lindo, tão fantástico, por exemplo, a questão da magia que acontece, né? De magias que são feitas, de histórias fantásticas. E às vezes a gente não se dá conta da magia branca poderosa que a gente tem na mão, né? Que é a fé, o Espírito Santo, né? Então, aquilo ali para mim foi assim muito legal, sabe? Tipo, calma, não te preocupa, sabe? As coisas vão dar certo, né? No tempo certo, as coisas vão acontecendo, as ideias vão vir, né? Só tem que te apegar a essa magia que nós temos dentro da igreja, né? E, Que base... é a nossa fé, nosso testemunho, né? e baseado nisso que é o teu livro. Hum, hum, Mais ou mais, mais ou menos, eu acho que de certa forma sim, porque existe uma princesa, né, que é a princesa de Ascai, e ela é filha de uma fada, então ela tem, dentro da história, ela tem o sangue mágico, né, que a gente chama sangue mágico dentro ali do livro de fantasia. E por ela ser filha de uma fada, ela tem uma magia branca muito forte dentro dela, mas ela não sabe, porque ela foi criada num reino de humanos. Ela foi criada com um casal de humanos, achando que era filha deles. E aí, quando ela faz 18 invernos, né? A gente volta lá para a época da fantasia, faz 18 anos ou 18 invernos, ela acontece uma maldição no reino, que lembra muito assim a nossa pandemia também, só que a um nível muito pior, assim. Acontece uma maldição em que as pessoas começam a morrer muito rápido. E ela tenta ir atrás dessa cura, né? Da cura da maldição. E aí alguém diz para ela: olha, tem um senhor, um curandeiro, né? Em tal lugar, vai lá que ele tem a cura, vai procurar. E quando ela vai até lá, ela acaba encontrando uma floresta que não estava no mapa mais, que ninguém tinha achado, né? E a partir daquela floresta, ela tinha encontrado um objeto também, que era uma pulseira, né? Uma pulseira mágica. E aquela pulseira era a chave de um portal. Então ela atravessa esse portal e chega em outro reino, que é chamado de As Terras Encantadas, onde tem várias espécies vivendo. Entre elas tem a espécie dos Voltes, que são os lobos, né? A espécie dos elfos e os humanos também, os humanos de Ascai. Né? E ali, naquele lugar ali, tem os humanos, mas tem a mãe dela que era uma fada, né? Que seria a rainha do reino desses humanos. Então, quando ela chega ali, ela acaba descobrindo que ela é a tal princesa que eles estavam procurando e que havia uma profecia a respeito dela ali naquele reino, por isso que eles estavam atrás dela, né? Só que ela chega e tá no meio de uma guerra muito complicada. E aí quem recebe ela é o elfo sombrio. Um elfo por quem ela acaba se apaixonando, né? Mas é um elfo que não tem sentimentos. Mas tem um motivo também, né? Depois explica ali na fantasia. Mas eu... ele não tem sentimentos. E aí entra toda uma questão ali de romance, fantasia. É bem legal, assim. Mas enfim, eu não vou falar muito, assim. Mas é mais ou menos isso. Então eu fiquei muito empolgada com a história e fui escrevendo, 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 né? Uhum. E a outra já é bem diferente também. É bem diferente, mas também tem seres fantásticos. Como tu Vamos ver o que vai sair. É, ir de um gênero para outro, nossa, eu fico admirada, é porque isso. Foi meio estranho para mim. Porque eu pensei assim, nossa, eu escrevo romance, né? Romance policial, romance da nossa época, do nosso tempo, né? Enfim. Claro que eu sempre gostei desse pezinho, assim, no sobrenatural, sabe? Porque, tipo, mesmo na trilogia, por mais que seja uma trilogia policial, né? Que tenha fatos, assim, muito da nossa realidade,
tem coisas muito espirituais nele, tanto no 2 e no 3 mais ainda, muito espiritual mesmo, assim, ó, de experiências que os personagens passam com pessoas que atravessaram o véu, né, pessoas que morreram, e inclusive pessoas que tinham morrido há muito tempo e que cuidavam dele, assim, eram como anjos da guarda, sabe? Eram protetores do Rick, né, do Rickard Helzer. Então ele tem essas experiências assim muito legais nos momentos dificílimos da vida dele. Ele meio que abre o véu e consegue conversar com esses seres, sabe? Então tem experiências espirituais muito fortes, que eu diria até que é muito fora assim do romance policial em si, mas é algo bem paranormal, assim, bem espiritual mesmo. Então eu sempre gostei dessa coisa assim do sair do padrão, sabe? Então a fantasia chegou chegando assim para mim. Tá, vamos lá então, vamos sair do padrão e vamos escrever a fantasia agora, fazer algo que deixe a criatividade fluir muito mais, né? Porque dentro de um romance você fica muito preso à realidade, a regras, enfim. A fantasia tem também, mas tem bem menos, né? Você consegue criar muito mais, eu acho. Então, vamos ver como é que vai ser essa experiência agora. O Giovanni perguntou: conta como é a recepção dos alunos com os teus romances. Ah, Giovanni. Ah, Giovanni. O Giovanni é meu colega, é autor também, tá? Ele é autor de microcontos, um professor maravilhoso. E, bom, no sétimo, deixa eu ver, sétimo, oitavo ano eles estavam, né? Nós escolhemos naquele ano ler um livro. Durante o ano inteiro a gente lia juntos, né? E eles escolheram ler o meu livro. E aí eu até fiquei assim, deve ser estranho. Pensei, como é que vai ser essa experiência, né? Ler o livro com os meus alunos em sala de aula, em voz alta. Ah, mas enfim, eu aceitei. Eu disse, tá, vamos lá. Pelo menos se vocês tiverem dúvidas, né? Críticas, reclamações, sugestões, vocês falem com a autora, cara a cara. Né? Então tá, vamos lá, vamos encarar a situação. E a gente leu, nós lemos todo o livro, né? A Promessa, o primeiro livro. E eles, muita coisa que eles falavam muito assim, eles diziam, prof, a gente queria que esse livro fosse um filme. A gente consegue enxergar as cenas na nossa cabeça. E a gente gostaria de ver acontecer como um filme, né? Eles falavam para mim, eu disse, pois é, mas a prof não tem dinheiro para fazer um filme, né, da história. Então, eles fizeram um teatro. Aí, o oitavo ano fez um final alternativo, né? Eles fizeram um reconto, né? Recontaram a história, criaram outro final. E o nono ano contou exatamente como a história aconteceu. Então, foi um teatro com o oitavo e um teatro com o nono ano que a gente fez naquele ano, né? Nós lemos o livro em sala de aula e fizemos o teatro. E eles gostavam muito, eles adoravam, porque aí eles liam em sala de aula e a gente parava e debatia a história e conversava sobre os personagens. E eles questionavam, né? Mas por que que o Davi fez tal coisa? Aí eu perguntava, o que que vocês acham? Por que que ele fez isso? Né? Mas por que que a Paola tá falando isso? Por que que vocês acham que ela tá falando isso? Então, era muito, muito legal essa interação, né? Essa troca que a gente tinha. Porque eu lendo o meu próprio livro junto com eles, eu conseguia ver, assim, todos os pontos que eu tinha também que melhorar, né? E o que tinha se saído muito bem, o que eu achei que ficou muito bom também, eu conseguia ver ali durante aquelas leituras. E bom, pelo menos eu acho que alguns saíram dali gostando de ler depois Como, daquela experiência, né? Porque a como, gente lia em voz alta. como, Em foi, voz alta. como foi a tua experiência de ver o teatro, de tu ver a tua obra se transformando na tua frente? Como foi isso? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma das coisas que me faz, assim, ó, ser apaixonada pelo que eu faço, né? Porque quando tu mostra que tu ama mesmo aquilo que tu faz, né, para os teus alunos, eles se empolgam junto contigo, né, com as coisas. E eles fazem acontecer. O aluno, tu só precisa dar, às vezes, a sugestão e eles vão e criam e fazem e dão os seus próprios passos, né? A gente só precisa fazer aquela condução adequada. Então foi muito legal ver. Foi muito legal mesmo. Aí a gente filmou, fez todo um trabalho, né? Eu lembro que eu levei o meu vestido de noiva, olha só. Eu levei o meu vestido de casamento para minha aluna usar no casamento que eles fizeram no teatro, tá? Então foi muito legal. Aí disse, você ficou linda nesse vestido, eu dizia para ela. Porque realmente foi uma experiência muito legal, sabe? De ver eles fazendo teatro do livro que eu escrevi, né? Então foi muito legal. A gente fez um teatro também do filme Viva a Vida é uma Festa.
E também foi muito legal. Até eu acho que tem uma aluna aqui, eu não sei se ela já saiu, mas ela entrou, a Laure, que fez a personagem que cantava e dançava, né? Ai, maravilhosa, maravilhosa. Que experiência que a gente nunca esqueceu, assim, sabe? Foi antes da pandemia, né? Exato. No ano seguinte, em seguidinha já entrou a pandemia e aí nos cortou muitas coisas, assim, que a gente estava bem engrenado e até voltar tudo, né? Mas foi uma experiência fantástica, assim. É, eu acho que a. É algo que eu recomendo, sabe? Porque, por exemplo, nesse ano, nós estamos lendo também. Com cada turma, a gente lê um livro, com sétimos, e cada ano escolher um livro diferente. Cada turma escolher um livro diferente. E aí, hoje, nós temos a facilidade do Kindle, né? Então, o que que eu faço? Eu projeto o livro na parede. Eu pego o projetor, abro o Kindle, coloco o livro digital e projeto no quadro, e a gente lê juntos no quadro branco, o livro. Né? Eu comprei ele, né? Compro os livros no Kindle, conforme eles escolheram, e a gente lê. O nono ano está terminando o segundo livro do ano já. Assim, numa leitura em voz alta mesmo, em sala de aula. E o sétimo ano terminou também esta semana. Esta semana, segunda-feira, nós terminamos o livro maravilhoso, 12 Horas de Terror, o nome do livro. Maravilhoso. Que Não. também me pegou assim de surpresa o final. Eu disse que final perfeito. E Uhum. foi muito bem escolhido o livro por eles. Um livro assim, do início ao fim, ele tem aquela tensão também, né? Era para ser de terror, mas ele não é de terror, ele é meio suspense, meio ação, né? Meio mistério e bastante policial também. Eles gostaram, né? Foi uma experiência muito legal. Além, eu fui entrevistar uma escritora, acabei entrevistando uma escritora e uma professora que tem que seguir de exemplo para todas as professoras, lendo livros, né, com alunos. Eu acho que a gente, desde que eu era, né, pequenininha até agora, acho que é o Brasil, né, a gente evoluiu bastante nisso, né, de incentivar os alunos, as pessoas darem mais valor para quem escreve, né, para os autores, para os escritores, né, os alunos aprenderem até a escrever, a ser incentivado a eles mesmos fazerem um livro curto, né, mas fazer um livro ou botar sua imaginação, né, para funcionar. E tu aqui é um exemplo, né? Além de. Além de... Eles publicaram comigo também, Sara, em 2019, quando eu publiquei esse daqui, o aluno Samuel e o aluno Matheus, que eram do nono ano, publicaram os seus próprios livros também na Feira do Livro daquele ano, né? Eu fiz esse trabalho com eles e eles estavam saindo da escola já. Eu disse: não, meninos, vamos publicar antes que vocês saiam. Vamos publicar e vamos publicar na Feira do Livro. E a gente fez um trabalho assim, só que foi bem acelerado, porque quando a gente decidiu já estava meio que no fim do ano, sabe? Então foi super corrido, mas a gente conseguiu fazer. E aí eles publicaram. O Samuel publicou um livro que era um livro de fantasia, né? De alienígenas, assim, bem legais. Bem legal o livro dele. E o do Matheus era um livro sobre, um pouco falando sobre depressão e um pouco sobre suicídio nessa questão, que era o livro Socorro, é o nome do livro dele, né? E uma história muito legal também. E ele mesmo que ilustrou, o Matheus ilustrou o livro dele e ilustrou o livro do Samuel também, do colega dele, né? E os dois publicaram na Feira do Livro daí. E além deles, o oitavo ano, esses alunos que leram, no ano anterior leram o livro A Promessa, fizeram o teatro. No ano seguinte, eles leram o livro da Thalita Rebouças, que era Fala Sério, Professor, que era contexto escolar, né? E aí eles escreveram também uma coletânea, cada um escreveu um pouquinho, alguma história do que eles lembravam, assim, né? Que aconteceu na escola com eles. Algo que tenha marcado a vida deles. E aí a gente publicou também aquele livrinho na Feira do Livro, né? Que era, assim, coisas deles mesmo, né? Mas para adolescente. Era, tipo, histórias para adolescente mesmo. Contados na língua deles também. Mas foi algo que eu lembro de uma mãe chegar em mim e dizer: eu nunca imaginei que o meu filho faria isso algum dia, sabe? E aquilo para mim foi muito gratificante. Uma mãe chorando assim, dizendo: olha, eu nunca esperava que o meu filho ia conseguir fazer isso, né? E a alegria dele, Sara, assim, ó, é difícil explicar em palavras, sabe? Aquele ano, assim, eu posso dizer que eu não sei se eu fiquei muito mais feliz quando eu publiquei esse ou quando eu publiquei com eles. Porque realizar o meu sonho era uma coisa, mas realizar o sonho deles era algo muito melhor, sabe? Muito superior àquilo. Aí esse ano eles estão escrevendo também contos, o nono e o sétimo, eles já produziram. Alguns estão terminando as histórias ainda,
mas a maioria deles já produziu o seu próprio conto, né? E aí esse ano a gente vai publicar também com os alunos, né? Quero fazer uma coletânea de contos daí esse ano com eles. Vamos ver, dá bastante trabalho. Mas eu acho que vale super a pena, sabe? Você mostrar para eles que eles podem, que é possível. Então, eu acho que mesmo que você tenha um trabalho grande, que o sacrifício seja grande, mas o acreditar neles, o mostrar para eles que eles podem e que é possível, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque se é uma das coisas que eu penso assim, eu como professora, como pessoa também, eu quero que eles saibam que eles podem ser e fazer o que eles quiserem, sabe? Não o que alguém vai dizer para eles, ó, isso aqui tu não tem capacidade de fazer. Não, se ele quer, ele vai conseguir. Então, é isso que eu quero mostrar para eles sempre, que eles podem e que se eles quiserem, eles vão conseguir. E eu vou estar ali para ficar do lado deles e para apoiar se eles precisarem, né? Nossa. Então, eles sabem disso, que eles podem contar comigo, né? Eu demoro, mas eu não falho. Eu brinco com eles, porque às vezes eles me entregam um monte de história e eu tô quase louca produzindo mais duas em casa, corrigindo mais o meu, lendo mais o dele. Prof, tu já leu? Calma, eu já vou ler. Calma, não consegui ainda. Então, não é porque eu não queira, é porque eles não imaginam o que é a minha vida em casa. Então, tem coisas que a gente não fala, né? Não fala para aluno. Mas, enfim. Tem muita Oi? vida de professora não é fácil, tem muita coisa para corrigir, tem a família, Não, não. a igreja, né? Professora, mãe, esposa, dona de casa, aí soma tudo e É muito... fica mais complicado, né? Mas admiro o É, teu trabalho, admiro muito tua disposição por fazer, né? Às vezes as pessoas ficam, ah, é muito trabalho, como né, tu falou, é muito trabalho, né? As pessoas, ah, muito trabalho, não vou, não é meus filhos, né? Não, né? Só vou dar minha aula e pronto, né? E eu acho que há professoras como tu que fazem a diferença, sabe? Que estimulam os sonhos das pessoas, dos jovens, das crianças, né? Porque elas uhum, precisam que digam não para elas, não, elas têm que dizer, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Você só, o caminho não é fácil, né? É árduo, mas se vocês persistirem, vocês com todo mundo consegue chegar onde quiser. Só tem que persistir e não desistir no primeiro desafio, né? Na primeira recaída, né? Que a gente né? Primeiro obstáculo que vem na nossa frente, né? E eu tive minha professora de português, acho que até hoje eu converso com ela, e ela foi uma dessas que ela sempre, acho que sempre me incentivou, sempre dizia não desiste, vocês conseguem, vocês vão. E ela tem, né, os alunos dela sempre, ela gosta de acompanhar e diz que eu tinha certeza que vocês iam chegar onde vocês queriam, né? E eu tenho certeza que foi muito por culpa dela, né? Dela, culpa boa, vamos dizer assim, né? Que incentivou. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? De mais pessoas que nos incentivem, que não nos coloquem para baixo, mas que diga não, muito. vocês vão para frente, né? Eu acho que o evangelho fala muito isso, né? A igreja é muito nosso visando isso, né? Que a gente pode chegar, o Pai Celestial tá ali. É só pedir que ele tá ali para nos ajudar, né? Com nossos sonhos, com os nossos objetivos, né? Uh, a Com gente, certeza. a gente tá chegando no final da nossa live, agora é final mesmo, não é caindo. Mas eu queria te perguntar, quem são teus autores? Tu tem escritores favoritos? Hoje no Brasil, quem tu te espelha, assim, quem tu gosta de ler? Uhum. Ah, no Brasil, eu tenho buscado agora, recentemente, ler mais autores brasileiros, né? Porque eu sempre lia muito literatura estrangeira, né? Muito, muito mesmo. Eu gostava muito do Sheldon, gostava muito da Agatha Christie. Eu li outros romances também, muito conhecidos, né, de outros autores, mas também autores americanos. Este ano eu comecei a ler mais romance, a buscar romance de autor brasileiro também. Mas que eu me inspire, hum, deixa eu pensar. Eu acho que quem mais me inspirou a Pode... começar, né, a iniciar foi o Sheldon, né, com aquela questão da, das heroínas, né, que ele criava. Mas atualmente, deixa eu ver, eu li o que eu li dele de brasileiros, né? Eu li esse aqui do Wallace João Victor, que veio para as escolas até, né? Eu li com o nono ano esse livro.
E deixa eu ver, de autor brasileiro, tem uma. Agora eu não vou saber te dizer o nome dela, mas quando eu assisti uma live dela, eu comecei a ler o livro dela também, que é Safira de Prata, é o nome do livro. É uma autora brasileira. E é um livro sobre lobos, né? Então, como eu tinha lobos dentro daquela minha história de fantasia, eu comecei a ler Safira de Prata. É uma história bem longa, 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 é um livro enorme que tem no Kindle, né? E eu consegui ele no Kindle, aí eu tava lendo, eu li ele até a metade. Agora eu tenho que terminar de ler a história. Mas ela escreve super bem também, sabe? Eu gostei da escrita dela e recomendaria, com certeza. Para quem eu tentei antes achar o nome dela que eu não achei, mas quem tiver o Kindle ou mesmo pode procurar também nas redes sociais, é Safira de Prata o nome. É, é uma autora bem novinha também, que passou por bastante dificuldade até publicar, né? Então, por isso que eu admirei ela, assim, e achei muito legal, assim, a história, né, que ela tá contando. Também de uma personagem muito forte, coisa que eu me identifiquei bastante, que sofreu muito, mas que se tornou muito forte, né, nesse livro que ela escreveu. E agora, se tiverem mais indicações, com certeza eu vou ler mais autores brasileiros. Mas agora eu tenho esse contato agora, né, com os escritores súdios daqui do Brasil e também de outros grupos que eu agora estou participando com escritores também daqui. Então, acredito que agora eu vou começar a ler mais livro de autor brasileiro. Mas tem um da minha cidade que eu não posso esquecer de citar, que é o Marcelinho, Marcelo de Carvalho, que escreveu muitos livros já, muitos mesmo, e é um doutor aqui na nossa cidade, maravilhoso, né? E o último livro que eu li dele foi. Deixa eu lembrar se é Os ou se é só. Acho que é Os Testamentos, eu acho que é esse o nome, tá? Mas ele contou a história do quarto rei mago, né? Nós temos os três reis magos que levaram os presentes a Jesus Cristo. E ele contou a história do quarto rei mago. E ele contou de uma forma tão bonita, sabe? Que a gente fez um teatro do livro dele também. Eu adoro teatro, né? E aí, quando a gente fez a Feira do Livro, eu peguei alguns alunos, né, do nono ano na época, e a gente fez um teatro encenando um pouco do livro dele, né? Desse presente do quarto rei mago para o menino Jesus. Então, é um autor brasileiro da minha cidade, que eu conheço, meu amigo, e que eu admiro e recomendo também, sabe? Então, vamos ver. Eu tenho certeza que logo vai vir mais na lista, mas por Tá. enquanto eu posso falar desses dois. É. E se as pessoas quiserem comprar o teu livro, onde que ele está à venda? Como é que as pessoas podem chegar a ele? O primeiro livro tem no Amazon, A Promessa. Esse aqui tem no Amazon. Esse daqui tá na editora, na Via Pampa, tá à venda, né? E também pode entrar direto em contato comigo também, pelo Insta, pelo Facebook. No Instagram é @Maikele né? Uhum. No Facebook acho que é Maikele Cristina Zanella, se eu não me engano, tá? Cristina também. Ou pode também pode mandar ali pelo Messenger, né? Pode mandar pelo Face ou então pelo direct do Insta. Também eu fiz um canal agora que eu tô começando porque eu sou péssima com redes sociais, sério, eu sou terrível. Ai, há 4 anos atrás, meus alunos diziam, prof, faz um canal, a gente te ajuda. Eu nunca fazia. Aí esse ano eu fiz com a Tami, né, que chama, deixa eu lembrar, Literatami é o nome do canal dela, que ela fala sobre leituras também, né? E ela nos ensinou várias coisas, eu fiz uma oficina pelo Sesc com ela, e ela nos ensinou várias coisas, nos incentivou a fazer um canal no YouTube, né? Então eu criei o canal. O nome é Sonho e Letra, mas eu coloquei por enquanto só 3 vídeos que são mais antigos, assim. Eu não Uhum. coloquei nenhum muito recente, editado, bonitinho, tá? Então tem 3 vídeos lá que falam um pouquinho sobre as obras que eu escrevi, né? E tem um que eu falei sobre as últimas leituras desse ano também, 3 leituras desse ano, que tá lá no canal também, que é Sonho e Letra o nome. Então, se quiserem seguir, procurar também, eu vou colocar mais vídeos, prometo. Eu vou produzir mais vídeos, mas uma coisa de cada vez, né? Tem que ser devagarinho. Então, muito obrigada. A gente quando termina, já é praxe do clube, né? Eu coloco os livros lá no nosso clube, eu coloco aonde que pode comprar com os links, aonde pode comprar, como pode acessar as redes
da Maikele. Então, a gente sempre coloca para que as pessoas, às vezes, a gente esquece, né? A gente fala aqui na live, a pessoa esquece. Então, vai estar escrito lá, se quiser procurar. Mas Uhum. eu fiquei muito curiosa para ler os livros, porque tu me deixou curiosa, tu tá muito boa de resenha. Tu podia fazer resenha, tu tá muito boa de contar. Podia, Então, poderia, é. a gente com vontade de fica se imaginando, né? O que vai vir e tal, o que é. Então, muito obrigada, Maikele, por ter participado do clube. Sou muito grata por vocês estarem aqui, por fazerem parte do Clube do Livro, por, né, sermos as mesmas, sermos irmãs de religião, né? Somos irmãs em fé, vamos dizer assim, né? Isso. De conhecer a história de vocês, né? Eu já falei com gente de tanto lugar do Brasil e eu fico muito feliz de termos muitos membros da igreja que escrevem e que ajudam na literatura do Brasil, né? Ajudam na literatura em português, porque a gente já tem a gente fala assim, existem livros e livros, né? Existem livros bons e ruins. Né? Nem todo mundo escreve bem, nem todo mundo escreve coisa, nem todo mundo pensa que nem tu, né? Eu vou influenciar Uhum. alguma pessoa com esse meu personagem para o mal, né? Para o lado ruim, né? E é bom a gente que sabe que temos pessoas que têm bons princípios como os nossos, que são tementes a Deus, né? Que são cristãos, que escrevem, então a gente tem uma confiança maior, principalmente com os jovens, né? De que a gente pode confiar que aquele livro é um bom livro, né? Que não é um livro ruim para eles, que bem pelo contrário, são livros que vão ajudá-los, né? Uhum. Então eu fico muito feliz de saber que existem muitos membros que estão ajudando nesse sentido no Brasil, né? Em trazer boa literatura para gente, né? Para gente ler. Não sei se tu quer falar últimas palavras. É só agradecer. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Pelo convite também. Eu fiquei muito feliz, né? Pelo convite, pela oportunidade. E espero que você continue com esse trabalho lindo que você está fazendo também. Vou continuar seguindo e acompanhando as outras entrevistas também, né? As outras lives com o pessoal, Uhum. porque eu acho que a gente sempre nessa troca a gente aprende, né? Alguma coisa. E principalmente, assim, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? A gente sempre leva um pouco assim do outro e sempre deixa um pouco de nós. E na escrita, a gente coloca muito nosso também. Então, às vezes dá um pouco de medo do que você está revelando quando você escreve, mas ao mesmo tempo a gente descobre coisas que nem sabia que havia dentro de nós, né? Então eu acho que o livro é uma forma de deixar eternizado algumas coisas que são só nossas, assim, e que você vai compartilhar com os outros e que, por incrível que pareça, vai chegar no outro de forma diferente, por causa da história de vida que ele tem, né? Hum. Por causa das experiências únicas que ele vai ver aquilo ali de uma forma talvez diferente da tua também. E isso é muito legal, porque a gente não tem total controle, assim, da interpretação e do quanto aquilo pode mudar, né, a vida de alguém, às vezes você nem se dá conta daquilo ali. Então, faz toda a diferença. Eu não cheguei a falar, mas no livro 2 e no 3 tem uma personagem, Sudi, que é Ah, a minha criação maravilhosa, a Sofia. A Sofia é maravilhosa. Ela é Sudi, né? Ela é Sudi daquelas Sudis muito certinhas, com sonhos muito bonitos, com uma certeza muito grande que ela quer casar no templo. E aí ela conhece esse herdeiro maravilhoso, muito maravilhoso, só que com muitas dificuldades e com um inimigo muito forte, né, para vencer. E ela é totalmente envolvida naquela história ali. Olha, só pela fé, eu vou te dizer, olha. A Sofia só na fé, coitadinha, para ela suportar tudo que ela vai passar, olha. e eu Realmente. Então, é uma história de fé linda, assim, da Sofia, que mostra muito a fé Sud, né? A questão da oração, principalmente, porque acontece algo ali no livro 2 não deixa claro o que acontece, mas no 3 ele fala sobre algo que acontece em relação ao herdeiro, né, que é o Rick, depois de um acidente que ele tem, e aí ele começa a... será que eu falo? Acho que eu vou falar. É só um spoiler. Ai, ai, ai. Quem tá esperando pelo 3 não me mata. Mas ele começa a ouvir as orações dela, né? E aquilo ali faz toda a diferença para ele. Ele começa a ouvir quando ela conversa com Deus, não importa onde ela esteja, ele escuta. Ele não é um Jim Carrey, tá? Ele não escuta de todo mundo. É só dela.
por um propósito especial acontece aquilo ali, né? Então, ali a gente começa a entrar mesmo na fé, sabe? Na fé sude dela e nessa questão dele também do porquê que aquilo ali está acontecendo e o quanto aquilo ali vai ajudar depois ele a vencer determinadas coisas, né? Que vão acontecer no 13, que daí eu não posso falar. Aí eu já vou falar demais, não dá. Eu tenho uma filha É isso. mais velha, Sofia. Então, ó, já Ah, é mesmo? Ah, minha filha eu adoro esse nome. Eu acho muito bonito esse nome. eu É. também, quando eu botei, eu adoro, meu marido concordou, falei, que bom. Aquele coração minha filha, Que bom, vai ser, né? É isso. e ela gosta também do nome dela, ela gosta. Mas então, muito obrigada, pessoal. Todo mundo que esteve aqui nos acompanhando. Desculpa só pela quebra, né? São coisas da tecnologia que a gente não espera. Mas eu vou tentar colocar eles dois juntos e aí eu publico de novo Uhum. ele no nosso clube. Os vídeos também ficam publicados no nosso clube. E muito obrigada de novo, Maikele. Foi um prazer te conhecer. E aí a gente Igualmente. duas gaúchas, né? Falando muito tu aqui, mas Isso! Uma mistura de sotaque. Sotaque de uruguaiana é diferente. Ó, é, é diferente. o meu no interior, ele diz que eu sou gaúcha falsificada, porque eu sou de Porto Alegre, né? Ele diz que tu é falsificado. Os gaúchos mesmo são do interior. Eu, tá bom. Eu, tá bom, tá bom. A gente tem um pouco de diferente, né? Mas somos tudo gaúcha, tá tudo bem. Tudo gaúcho. É. Mas muito obrigada por todo mundo estar participando aqui, né? Quem não é inscrito no clube, se inscreva. A gente tem todo sábado lives apresentando escritores SUDES. E a gente tem nos domingos também falando sobre os 10 mandamentos, sobre mais um pouco mais sobre a nossa doutrina religiosa, né? Então, muito obrigada, Maikele, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Grata, tchau. Até mais.